Nós vamos seguir a nossa série. Nós estamos falando sobre as 5 solas. Esse mês de outubro, geralmente não, né? Sempre é comemorado o mês da Reforma Protestante, no dia 31. Foi criada outra data nesse mês aí que acaba tirando um pouco o foco, né? Não sei se vocês sabem qual é a outra data. Halloween, né? Vocês veem como funcionam as coisas, né? Hoje nós vamos falar sobre a segunda sola, chamada Solus Christus, ou seja, somente Jesus Cristo, somente Cristo. Eu convido você a abrir lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 7. 1 Timóteo 2, do 1 ao 7. Amém? Diz assim, eu vou ler do 1 ao 7. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdade, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por ter se revelado a nós, ó Deus, através da Tua palavra, através, ó Deus, de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Te pedimos, ó Deus, que se faça, ó Deus, presente, que Tu fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, aprender a cada dia e ter também, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida transformada pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Wagner, fecha ali para nós, por favor. Muito bem. Hoje nós vamos falar, então, sobre Solus Christus, né? Somente Jesus Cristo. Esse texto aqui, ele tem uma partezinha aqui que é bem claro a respeito de Jesus Cristo. Hoje nós cantamos várias músicas, todas elas apontando para Jesus e trabalhando ali a pessoa de Jesus Cristo. Qual foi a obra de Jesus em nós? O comecinho do texto aqui, a gente vai focar aqui a partir do verso 5. Eu li todo o texto aqui, para você ter ideia aqui de onde que está o contexto dele. No começo aqui, Paulo começa a falar aqui, né, da importância, só para você ter uma noção do que Paulo está falando. Paulo está falando aqui a importância das orações, das intercessões, né, dar as ações de graças. Fala aqui também da importância de nós orarmos, né, por todas as nossas autoridades. Aqui ele dá o exemplo aqui pelos reis, né? Vivia aqui na época dos reis. Para nós aqui fica, né, todos aqueles que têm autoridade, né, sobre nós, sobre o nosso país.
Também aqui é uma recomendação, né, para orarmos por todos os homens, ele fala aqui, né? Fica até a recomendação para nós, nas nossas orações, não orarmos só por nós, mas orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não sei se você já fez isso, não vai ser o foco da nossa mensagem hoje, mas listinhas de oração, não de pedidos, mas de pessoas, né? Então lembre-se do seu irmão, lembre-se, por mais que você não conheça, não seja muito íntimo, né? Procure orar por aqueles que estão ao seu redor, familiares, né? Amigos. Ore por aquele vizinho que não gosta de você, entendeu? Ore por aquele patrão, patroa, sei lá, que pesa a mão no trabalho. Ore por ele, né? A gente precisa criar esse hábito. Amém? E para entrar direto aqui no nosso texto, ele vai falar aqui sobre um mediador. Ele fala que ele deixa claro, o primeiro ponto dele aqui, a partir do verso número 5, num mundo politeísta, né, de vários deuses, o homem, você precisa entender, eu acho que você sabe disso, que ao longo da existência do homem, ele tem feito do seu coração um altar a inúmeros falsos deuses. Então nós estamos falando aqui de uma época aqui que estava em alta aqui, os deuses gregos, os deuses romanos. Você vai ver ao longo da história o homem sempre teve uma capacidade impressionante, muito grande, de fazer do seu coração um altar. E muitas vezes esse altar não é o único Deus, como o texto deixa claro. Paulo deixa claro aqui que há um só Deus. É mono, não é politeísta. Mono é um só Deus. A gente podia abranger mais aqui, a gente está falando, dando o exemplo aqui das estátuas, né, dos deuses que foram levantados ao longo da história. Nós temos uma capacidade, parece uma necessidade, né, de pecar e fazer do nosso coração um altar. Moisés subiu para receber a lei de Deus. Enquanto ele estava lá no monte, o que o povo fez? Vamos catar aqui, quem é que tem ouro aqui? Vamos juntar aqui. Começaram a catar lá e fizeram um bezerro de ouro. Então, se nós vamos trazer essa ideia para os nossos dias, nós já falamos sobre isso, em breve, tem temas que a gente sempre retorna aqui na igreja. Muitas vezes o nosso coração, ele é um altar a deuses do nosso tempo, né? Dinheiro, sexo, filhos, inúmeras outras coisas que nós cultuamos e colocamos como central na nossa vida. Paulo está deixando claro aqui que existe um só Deus, não esqueça disso. Não existe deuses, é um só Deus, amém? E o mais importante para nós hoje aqui é que existe um só mediador. O que é um mediador? Aquele que os adolescentes estavam explicando esse texto para eles na sexta-feira, eu falei para eles, geralmente quando há uma desavença entre dois amigos, o mediador é aquele que vai mediar a paz entre aqueles amigos. Aqui há um mediador que vai mediar a paz entre Deus e os homens. Mas por quê? Qual a necessidade que nós temos de um mediador? E se nós formos levar em conta todo o texto, por que há necessidade de um resgate? Aonde que o homem está, onde é que o homem se enfiou para ele necessitar de um resgate, ou seja, de uma salvação? Eu sei que muitos aqui já estão carecas, até literalmente, e eu estou chegando lá, de saber a história da redenção, mas nunca devemos deixar de nos lembrar. E para você pode ser a primeira vez que você pode estar ouvindo acerca desse mediador. E por que há uma mediação? É só nos lembrarmos do Éden. O homem, há um negocinho na nossa vida chamado pecado.
O pecado entrou na vida do homem através de Adão, nós herdamos o pecado de Adão, nascemos pecadores, o pecado não é fruto de uma sociedade corrompida, não é fruto da maldade do homem, é fruto do pecado. O pecado é antecessor a toda e qualquer maldade que existe. E esse pecado no Éden, né, o homem herdou algumas coisas com esse pecado. E a maior das coisas é o quê? A separação de Deus, que foi literalmente exemplificada quando o homem é expulso do jardim do Éden. O homem herdou ali a morte, o homem herdou ali a dor, a serpente herdou o rastejar, também herdou ali uma promessa sobre ela, né? Que alguém esmagaria a serpente, quem será? Temos o que mais? As mulheres, né? A dor do parto. O que os adolescentes mais ficaram impactados é o cansaço pelo trabalho. A nossa geração é, né? O cansaço, e todos eles pensando, olhando um para a cara. Já pensou se nós não sentíssemos cansaço pelo nosso trabalho? Os adolescentes, eu acho que andam trabalhando muito, hein? Para eles chegarem, né? Foi chegando um atrás do outro, sexta-feira. Nossa, eu estou com uma dor nas costas. Teve uma que nem pôde ir, de tanta dor que estava no corpo. Aí outro foi falando também, estou cansado, estou com dor. É difícil até de imaginar, né? Nós vivermos uma vida sem morte, sem dor e sem o cansaço. Aí o homem, ele começa uma peregrinação por toda a Bíblia, por toda a sua história, na espera de que em algum momento viria o Messias, que ia ser capaz de fazer com que essa relação, por isso que ele é chamado de reconciliador, ele veio para reconciliar. Jesus veio reconciliar o homem com Deus, trazer paz ao relacionamento do homem para com Deus. Bom, não vou aprofundar muito, senão nós vamos fugir muito. Mas nós vivemos num mundo onde são apresentados inúmeros mediadores. É esse o foco. A Solos Christus, ele vai trazer a ideia, fazer com que nós lembremos e não esqueçamos que há somente um mediador. Um mediador. Assim como a palavra de Deus, ela é única também, Solos Christus diz que Jesus é o único Salvador, é o único mediador, salvador e suficiente para nós. Mas se você for andar por aí, nós temos inúmeras crenças, inúmeras seitas, inúmeras religiões que vão trazer inúmeros mediadores. Lutero ficou espantado com inúmeros deuses e estátuas que estavam sendo colocadas dentro da igreja. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de criar os seus mediadores. Eu tenho uma lista aqui para você de inúmeros mediadores que foram sendo criados durante o tempo, durante as épocas. Maria é colocada muito como uma mediadora. Os apóstolos, os profetas são tidos como sagrados e também como mediadores. Muitos deles foram canonizados, foram transformados em santos, em perfeitos. E a palavra de Deus diz que só um justo, um sem pecado, um perfeito, o nome dele é Jesus Cristo. Milhares de santos são canonizados. Sabia que milhares de santos são canonizados por ano? Não é ao longo dos tempos. Há uma fila de pedidos de canonização no Vaticano, sabia disso? Você olha para o Brasil, você fica espantado, o mundo todo. Existiram pessoas que foram muito piedosas, a piedade dela chamou a atenção. Existiram pessoas que foram muito boas,
mas isso não faz delas santos e nem mediadores. Entenda isso. Existem pessoas que foram muito importantes para a sua sociedade, no local onde elas viveram, e existe ainda hoje pessoas que chamam a atenção pela sua piedade, pelas suas obras, mas isso não as coloca no lugar de Deus. Não faz delas pessoas santas, elas são pecadores, como eu, como você. Entenda isso, até os apóstolos. Paulo, que era o apóstolo que tem a maior parte do Novo Testamento, foi escrito através dele, inspiração de Deus. Ele fala que ele era pecador e ele dizia mais: eu sou o pior dos pecadores. Entenda isso. Existem outros mediadores. Buda, Maomé, papas, né? Sempre tinha uma época que teve até 2 papas. E isso é triste, que muitas pessoas preferem ouvir o Papa do que ouvir a palavra de Deus, ou preferem ouvir esses outros mediadores. Allan Kardec, Chico Xavier, Ellen White, Joseph Smith, Ellen White, Charles Russell. E no meio evangélico, pastores, bispos, missionários, profetas, que muitas vezes se colocam numa posição de mediadores, ou são colocados pelo povo numa posição de mediadores. Entenda isso. Há um só mediador. Muitos desses aqui que foram citados dizem, como o Smith aqui dos Mormons, diz ter uma revelação que foi dada a ele. O que nós vimos semana passada no Sola Escritura? Mesmo se descer um anjo e trouxer coisas novas, e Paulo falando, mesmo que eu fale coisas que sejam contrárias, a palavra que já foi dada, não deem ouvidos. Estava vendo um outro pastor aqui, agora me perdi o Ellen White aqui, é da Adventista. O Ellen White dizendo que o centro é bom lembrar aqui que existem várias correntes adventistas, tá? As que seguem o Ellen White, aí você abre o olho. Esse pastor dizendo, esqueça, Jesus Cristo não é o ápice do Evangelho e da redenção. Ele traz como se o ápice foi quando Ellen White aparece no mapa, com as suas revelações e a sua história. Você está entendendo? Nós vivemos num mundo onde são apresentados vários caminhos e vários mediadores. Ou eles se apresentam, ou eles são colocados. Entenda isso também. Existem muitos santos, até os apóstolos, que foram canonizados, não pela vontade deles, e sim dos discípulos, dos homens que foram lá e canonizaram eles. Tem essa também. Às vezes o cara nem queria estar na posição que ele está, mas o homem tem um desejo o pecado fazendo com que o homem cultue outras pessoas, outros deuses. Não sei se você já ouviu essa palavrinha, essa frase, todos os caminhos levam a Deus. Mas isso aí se chama sincretismo, onde todas as religiões do mundo, no final, elas vão cair no mesmo lugar. Essa é a ideia dessa frase, que todos os caminhos ou todas as religiões levam a Deus. Isso é uma mentira. Então, por que nós cultuamos em lugares separados? E temos a base também diferente. Não é arrogância da minha parte, porque o que eu estou pregando aqui é baseado na palavra de Deus e baseado em Jesus Cristo, que vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro caminho, não há outro mediador. Entenda isso, essa é uma mentira que todas as religiões levam a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Principalmente para os nossos irmãos aqui.
É possível chegarmos a Porto Alegre indo pela Rota 5 em direção a Montevidéu? Não. Se tu for aqui, é Rota 5 que vai a Montevidéu ou eu estou enganado? Rota 5. Você vai parar em Montevidéu. Em outros lugares aí, você não vai ir para Porto Alegre está do outro lado. Então isso é uma mentira. Se você crê nesses mediadores, tranquilo, siga a sua vida. Entendeu? Você deposita, nós vamos falar sobre sola fide, sobre fé, você deposita a sua fé e a sua confiança onde você quiser. Mas a palavra de Deus, a Escritura revelada a nós, vai dizer que não há outro mediador, não há outro caminho. É um só caminho, é um só mediador, doa quem doer. Se não bastasse as distorções com relação aos mediadores, nós vivemos num tempo onde Jesus, não só o nosso tempo, desde o tempo lá da Reforma, de Lutero, aonde Jesus é tratado como insuficiente. É como se esse mediador que nós temos fosse insuficiente para a salvação. É como se a salvação dependesse ainda dos nossos recursos e do nosso desempenho. Nós vivemos num tempo, por exemplo, onde a fé e a salvação ela é comercializada. Várias igrejas que se dizem evangélicas, elas vendem vários objetos ungidos, a areia do deserto que Jesus andou, a água do Jordão. Isso não é novo, isso é desde o tempo da Reforma, já escandalizava lá atrás. É como se não fosse suficiente o que Jesus fez ali na cruz. Então a ida do céu, a ida para o céu, nós vemos um tempo onde você vê pregadores que colocam sempre algo a mais. Não basta você ter fé em Jesus Cristo. Você precisa algo a mais. Você precisa adquirir alguma coisa, você precisa investir em tal objeto sagrado. Alguns até colocam as suas próprias vestimentas como sagrado. Eles vão passando o terno, você tem que tocar no meu terno. Alguns depois recortam e vendem a gravata, recortam e vendem até parte do seu manto, fazem até uso de roupas antigas, né, para trazer uma ideia, né, mosaica do tempo do Antigo Testamento. O ser humano ele é bem criativo, bem criativo. E o triste ainda é que essas coisas, o céu não é nem comercializado, é até ousadia minha dizer. Porque as pessoas, a pregação ela não é apontada para o céu ele é inexistente em muitas igrejas hoje, porque o foco não é o céu. O foco é onde? Uma prosperidade terrena. Então, uma vida próspera nesse mundo aqui é a pauta. O céu ele tem sido até tirado de foco. É triste você ver muito crente que não tem a mínima ideia, por exemplo, de que um dia iremos morar no céu, não tem ideia de eternidade, o que ressurreição e a vida de Jesus nos traz. É um foco nessa vida passageira. Não entendem ou não foi lhes apresentado ou esqueceram que nesse mundo nós somos peregrinos. Peregrinos. Eu já contei inúmeras histórias, às vezes eu repito as histórias. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora que chegou até mim no tempo que eu estava em São Gabriel, e eu dizia para ela dizia assim: pastor, o que eu tenho que fazer para seguir esse Jesus? Para ter esse Jesus na minha vida. E nessa conversa não foi uma, não foi duas vezes que eu falei: crê em Jesus, siga Jesus agora que a senhora já crê, entendeu? Ajude a igreja, viva de acordo com a palavra de Deus, dia a dia seguindo a Jesus. E ela sempre me pedia:
Mas, pastor, não tem algo a mais, não tem algo a mais, não tem algo a mais. Esse algo a mais é que ela queria botar as mãos em algo, adquirir algo, para ela ter um sentimento nela de que ela tivesse parte na salvação. Como se a salvação não fosse exclusiva, o mérito não fosse exclusivo de Jesus, fosse também baseado no esforço e no seu dinheiro, nas suas posses. Religiões hoje pregam a conquista dos céus de uma forma com foco numa vida legalista, que é muitas vezes impossível, é impossível de ser alcançada. O que é uma vida legalista? Um outro amigo meu, pastor, o Júnior, falou de uma experiência que ele teve de uma pessoa que veio de um contexto onde literalmente eram dados regras, era uma lista. A pessoa que queria alcançar a salvação, ela ganhava uma lista de coisas que ela tinha que fazer. Muitas dessas coisas não eram nem bíblicas, eram coisas inventadas pela igreja e pela vaidade do seu líder religioso lá. E ele apresentou o evangelho para essa pessoa. Apresentou o evangelho. Você não precisa seguir regras. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, não é pelo seu desempenho. Você não precisa, até porque você vai fracassar. Você vai entender isso. Você vai fracassar. Você não vai conseguir ser perfeito. Durante um tempo, essa pessoa ficou lá, frequentando e tal. E o que aconteceu? Ela desistiu, voltou para as regras. Ela preferiu ir lá, dedicar a sua vida numa vida legalista, ou seja, de uma obediência a muitas regras humanas, acreditando que a salvação dependesse da sua obediência e do seu desempenho. Entenda uma coisa, se a salvação depender da sua obediência a Deus, nós vamos ficar no limo. Eu fiz essa pergunta para os adolescentes sexta-feira. A Vicky até deu um sorrisinho ali, que a expressão deles foi a melhor. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: se a salvação depender da sua obediência a Deus, aonde você estará? As carinhas assim. O fato e o motivo de Jesus vir e ser um mediador é porque nós não fomos perfeitos, porque nós fomos desobedientes. O pecado de Adão é uma desobediência. Deus deu o mundo perfeito para o homem. Deus deu a vida perfeita para Adão e Eva. Só tinha um detalhe: a obediência a Deus. Eles quiseram ser iguais a Deus e eles desobedeceram a Deus. Adão não conseguiu, você acha que você vai conseguir? E pela desobediência de um homem só, o pecado adentrou a vida do homem. Nós somos desobedientes, gente. Infelizmente, nós temos que buscar todos os dias obedecer a Deus. Mas é triste a realidade, que um dia nós vamos fracassar, para não dizer todos os dias. Por isso que Jesus veio. Porque nós não somos capazes de sermos perfeitos. A cruz, Jesus Cristo, ele vai trazer até aqui no nosso texto: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E é tão interessante a forma com que Paulo apresenta esse nosso mediador. Ele fala: o homem Cristo Jesus. Ele faz questão de deixar claro que esse Deus, ele foi homem. Geralmente nós nos lembramos do que Jesus fez na cruz. Mas não é só o que Jesus fez na cruz que nos justifica. O que é justificação? Mais uma vez, de uma forma resumida. Justificação é quando Jesus toma o nosso lugar ali na cruz.
Deus ele tem uma importante questão para lidar. Ele é amor e ele é justo. Deus ele não age com o jeitinho brasileiro. Nós pecamos. O nosso destino por esse pecado é a morte eterna. Mas Deus, ao mesmo tempo, nos ama. Como é que ele vai resolver esse problema? Trazendo um substituto. Jesus Cristo, ele é o justo, o perfeito, que cumpriu toda a lei, que toma o nosso lugar. Então, o que acontece lá na cruz? Lá na cruz, Isaías 53, que nós cantamos tanto aqui na nossa igreja, ele vai dizer assim do verso 4 ao 5: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele afligido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ali na cruz, o nosso pecado é transferido para Deus. Ele levou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. Ele assumiu o nosso problema, que é o pecado. Ele levou na cruz, Deus derrama a sua ira sobre o seu filho. Mas quem era para estar lá? Nós. Consequência do nosso pecado. O justo que morre pelos injustos. Só que há outra coisa que acontece. Porque é uma dupla transferência. Romanos 5, 18 a 19 vai dizer o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Se fosse só a cruz, eu estava falando para os adolescentes, Jesus vinha na Sexta-feira Santa. Mas não. Ele viveu toda uma vida entre nós. Não foi só... eu sei que até pobre eu dizer, não é só a cruz, né? Porque a cruz é imensa. Entende? Eu não estou rebaixando a cruz, pelo amor, né? Só que Jesus, ele faz muito mais ainda. Jesus Cristo, ele veio como um homem e viveu entre nós. Ele cumpriu toda a lei de Deus. O objetivo dele, enquanto ele esteve aqui no nosso meio, foi em todo momento obedecer a Deus. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, já começa assim o ministério dele. No momento de maior angústia, ele fala lá: ó, a minha vontade é que o cálice, a morte, fosse afastado dele. Mas o que ele fala? Que a tua vontade seja feita. Ou seja, a vida de Jesus foi uma vida de obediência e uma vida para agradar a Deus. Por quê? Porque nós não fomos capazes. E nós não somos capazes. Quanto tempo dura uma luta que você trava contra o pecado? Hein? E a luta que você pode estar travando nesse exato momento? Há pecados que teimam em nos dominar e nós travamos uma luta. Por que nós travamos uma luta contra o pecado? Porque esse pecado não agrada a Deus. Mas a vitória, ela não sai num estralar de dedos. Há uma guerra espiritual, não é assim? Tem dias que tropeçamos, tem dias que caímos. Já pensou se dependesse de nós? Mas por que nós temos que ter uma vida de obediência, então, pastor, se isso não vai trazer o céu?
Por que nós temos que agradar a Deus se isso não vai trazer o céu? Gente, tu tem que dar graças a Deus, porque a vida de obediência que nós vamos ter a Deus, a vida para agradar a Deus, não é para ganhar o céu, mas é para agradar e servir a Ele, porque nós já ganhamos o céu. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus na cruz. O mérito é todo dele. É isso que a sola está querendo dizer, está chamando. É o mérito dele. Nós somos herdeiros do que Jesus fez. Pela vida que ele teve aqui. Pela morte e ressurreição. Porque o nosso Deus, tinha uma musiquinha que eu cantava quando era adolescente. Adolescente tem dessas coisas, né? Não sei se a Pri vai lembrar, que é do tempo dela, né? E a gente cantava, ia dando nome a todos esses falsos mediadores. Maomé já morreu, o Papa já morreu. E era assim, era um reguezinho. Eu ia citando, você pega aí todos aí que você tiver criatividade, Allan Kardec já morreu. Aí chegava onde? Jesus Cristo não morreu. E ele vive e ele reina para todo o sempre. Amém. A morte não pôde segurar. A morte não o conteve. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E essa conquista de Jesus ali na cruz chega até nós. Há um termo que era muito usado pelos reformadores, um termo em latim também, que até é o mesmo nome numa editora, né? Me deu um branco agora. Teu nome me deu um branco. Emerson? Tem dessa. Um editor, até o Emerson mandou uma dica da Pronobis. Eu falei até para o Emerson, eu não estava comprando livro nenhum mais. Aí você vem com a Pronobis, uns livros bons ali. A Pronobis significa para além de nós. O que os reformadores estavam querendo dizer com isso? Que a salvação, ela está além de nós. Graças a Deus. Não é pela nossa vida, não é pela vida que nós teremos que vai nos levar para o céu. Não é qualquer coisa que você tenha feito, que você irá fazer, que vai garantir um lugarzinho no céu. Não é o que você vai levar nas mãos quando chegar lá no céu que vai garantir um lugarzinho no céu. É o que Jesus Cristo fez por nós. Entenda isso, contemple essa beleza que é Jesus Cristo. E outra palavrinha que outro camarada falava é Uper. Essa já é grega, você aprender latim e grego, olha só que chique. Né? Em prol de nós, em favor de nós. Tudo que Jesus Cristo fez em vida e ali na cruz foi em favor de nós. Entenda isso, nós só temos que receber. Cristo, ele viveu para a nossa redenção, para nos justificar. Aí você deve estar se perguntando, beleza, pastor, como é que eu coloco isso na prática? Entendi a história, entendi que a palavra de Deus ela está apontando para Jesus. Eu entendi que Jesus Cristo é o único mediador. Mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu aplico isso na minha vida hoje? Falei semana passada a respeito de nós nos alimentarmos com outras pregações, com outros pastores. Olhe sempre em todas as pregações, inclusive as que são ministradas aqui, quem é o herói que é apresentado nas mensagens. Quem é o herói daquela pregação?
As pregações, os louvores, eles têm que apontar para quem? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o centro, não é o homem. Jesus Cristo tem que ser o herói daquela história. Você está assistindo algum pregador, alguma ministração, e o herói não é Jesus? Está errado isso aí. Outra coisa, no seu relacionamento espiritual com Deus, você tem colocado mediadores. Você tem colocado mediadores nesse relacionamento. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora que ia lá em São Gabriel também, que ela falou um dia para mim: pastor, eu venho aos domingos aqui porque eu gosto muito da sua mensagem. Eu entendo o que o senhor prega. Saio daqui entendendo tudo que está na Bíblia. Mas nas quartas-feiras eu vou na outra igreja lá, porque aquele pastor lá, ele tem uma oração poderosa. Então ela tinha naquele homem, naquele pastor, um mediador. Entendeu? Ela necessitava daquela oração poderosa, como se a oração dela não fosse suficiente. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Não é em vão essa nossa oração. Porque Jesus é o nosso mediador até no momento que nós conversamos com Deus. Muitas vezes também nós nos abraçamos a homens que nós temos como especiais, como ungidos. Nós gostamos até quando eles colocam regras sobre a nossa vida. Reflita sobre se no seu relacionamento com Deus há mediadores. E entenda e pratique que há um só mediador. E não deixe de refletir se Cristo é suficiente para a sua vida. Reflita. É a pergunta que eu deixo para nós aqui hoje, né? Você sabia que um dos temas centrais trazido por muitos teólogos bíblicos, de que um dos temas centrais na Bíblia é a idolatria? Porque o que o homem tem, o que tem de idolatria, a vida do povo de Israel é idolatria sem idolatria, idolatria sem idolatria. É impressionante. A idolatria nós temos que estar vigiando sempre, sempre. Reflita hoje, quando que a idolatria aparece? Quando muitas vezes nós vemos, né, achamos que Jesus Cristo ele não é suficiente para nós. Precisamos de algo a mais. Precisamos pegar algo, precisamos fazer algo a mais. Eu sei que é difícil, muitas vezes nós precisamos aprender a descansar em Jesus. Uma música que nós cantamos hoje, não, vamos cantar. Acho que não cantamos ainda. Quando o coração estiver aflito, lembre de quem Ele é. Não se sinta um não cristão ou menos cristão do que os outros, se em algum momento você tiver momentos de incredulidade. Lembre-se, nós somos humanos, falhos, pecadores. Em algum momento nós vamos achar até que nós não somos crentes, nós somos salvos. Porque às vezes o nosso desempenho vai estar tão ruim, ou outras questões que o pecado e o nosso inimigo vai trabalhar no nosso coração, às vezes nós vamos duvidar. Nós vamos ter os nossos momentos de incredulidade. Não adianta a gente bater lá em Tomé, né, que Tomé queria ver, às vezes nós somos Tomé também. Duvidamos. Mas aí fica a minha consideração final aqui. Quando você achar que Jesus Cristo é insuficiente, lembre de quem Ele é. Leia a Bíblia. Ouça a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. E como diz a música que nós cantamos, né? Contemple Jesus.
contemple tudo que Ele fez por nós, com certeza o seu coração estará aquecido. Amém?